Olá a todos, eu sou a Vanessa Irgan, da Fundação Universidade de Cruz Alta, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Desde já eu gostaria de avisar que a minha colega Júlia, que apresentaria esse trabalho comigo, infelizmente teve um imprevisto e não poderá fazer a apresentação. Portanto, eu vou apresentar sozinha e também peço desculpas porque eu não consegui fazer a associação do meu vídeo junto na apresentação do PowerPoint. Então, eu vou apenas falar. Então, o título do nosso trabalho é A Falta de Planejamento no Aproveitamento das Condições Naturais e Térmicas das Áreas Verdes. Então, para introduzir, sabe-se que as cidades elas representam os principais polos econômicos e de interações sociais, sendo grandes atrativos para muitas pessoas que cada vez mais estão deixando o meio rural para viver nesses centros urbanizados. E esse êxodo rural, então, aliado ao grande crescimento das áreas urbanas, ele cresce ao mesmo tempo que existe o aumento dos problemas ambientais, que são decorrentes, então, da poluição e dessa ocupação. A maior problemática, então, é o desafio, né, da capacidade de projetar cidades mais verdes e arborizadas neste contexto, já que a qualidade ambiental das cidades está ligada diretamente à quantidade de áreas verdes que os centros urbanos possuem. O objetivo principal desse trabalho é destacar o histórico e os principais conceitos relacionados às áreas verdes, para que se possa, então, encontrar soluções que auxiliem na qualidade ambiental das cidades. O método que nós utilizamos foi de revisão bibliográfica em materiais científicos, para posterior análise e comparativo dos resultados já obtidos em estudos anteriores. Então, num contexto histórico, em relação à evolução das áreas verdes, já no início, no Egito e na China, era utilizado para usos mais superficiais, como jardins de passeio no Egito, ou para fins religiosos, como cultos na China. Posteriormente, houve uma expansão na Grécia para uso de lazer, porém ainda não se dava toda a importância necessária para esses espaços. Nos países europeus, então, teve o surgimento de parques, que era uma nova proposta, né, diferente, com uma maior interação do homem com a natureza, onde ele passava mais tempo em contato com a natureza, e depois esse conceito expandiu-se para a América. No Brasil, que teve uma grande influência, né, dos imigrantes europeus, além desse conceito dos parques, começou-se a perceber um grande potencial econômico dessas áreas verdes. Esse legado da falta de planejamento das gerações anteriores apresenta um cenário preocupante das cidades atualmente, onde é essencial a presença da arborização urbana para equilibrar o meio ambiente e promover a qualidade ambiental, que antes não era prezada pelas gerações anteriores. Alguns conceitos e condicionantes, então, existem alguns pré-requisitos que são necessários para fazer a distinção e classificação das áreas verdes, como, por exemplo, devem estar inseridas em um espaço vazio urbano e com solo livre de edificações, abranger vegetação arbórea e arbustiva, podendo ser ou não de acesso público, exercer de alguma forma funções ecológicas e sustentáveis, valorizar o entorno através da sua estética e conseguir proporcionar algum tipo de lazer para os usuários, além de dever assumir diferentes funções na sociedade, né, como função social, estética, ecológica, educativa ou psicológica, que serão relacionadas de acordo com o seu tipo de uso. As condições climáticas são verificadas através de atributos como a radiação solar, temperatura do ar, umidade, pressão, precipitação, vento, nebulosidade, ondas de calor e frio. E elas influenciam e são influenciadas por elementos paisagísticos, como, por exemplo, a vegetação, ela tem a capacidade para absorver 90% da radiação visível e 60% da infravermelha, além de filtrar o ar através da absorção de CO2. Também constatou-se uma diferença de 3,5 graus Celsius entre grandes centros urbanos quando comparados com bairros com maior índice de vegetação, além também da umidade, que possui um aumento de 5% nos locais onde possui maior quantidade de área verde, revelando então os pontos positivos dessa arborização e desse planejamento.
Alguns impactos negativos, então, decorrentes dessa falta do planejamento urbano seriam as chuvas ácidas, que são causadas pela liberação de gases tóxicos e geram destruição das áreas verdes e poluição da água e solo, e também as ilhas de calor, que é quando a cidade passa a ter uma temperatura maior que outras áreas, principalmente as áreas rurais, como eu citei anteriormente, a expressiva diferença de temperatura. A preservação da natureza, então, tornou-se um assunto de caráter constitucional, onde cada município é responsável e deve elaborar o seu próprio planejamento e manutenção da arborização urbana, sempre, então, com profissionais qualificados que estejam a par do assunto, para também levar em consideração diversos fatores, como a compatibilização das espécies, porque se manejadas de forma incorreta, podem ocasionar problemas futuros também, como a destruição de calçadas, vias e fiações elétricas. Então, como metodologia, nós utilizamos revisões bibliográficas e científicas. Depois foi feita uma contextualização acerca das ocupações das áreas urbanas e suas consequências para o meio ambiente. É feita, então, uma relação com a qualidade ambiental. Posteriormente, foi feita uma comparação histórica acerca dos cuidados e usos dessas áreas verdes. Foi elencado, então, as problemáticas encontradas e as soluções que foram encontradas, fazendo, então, essa avaliação e a relação de diversos estudos feitos em pesquisas prévias. Como resultados, constatou-se que, para se ter um equilíbrio, é necessário um planejamento minucioso sobre as áreas urbanas e verdes e que sejam feitos em concomitância, porque a arborização ela é essencial a qualquer planejamento urbano. O ideal também seria que os profissionais das áreas de construção, urbanização e paisagismo aliassem as pesquisas meteorológicas e climatológicas ao iniciar projetos de caráter urbano, porque os fatores climáticos e ambientais eles não podem ser modificados, diferente das construções civis, onde podem sofrer posteriormente ação humana. Também é necessário cuidar e ter atenção quanto às espécies utilizadas, como eu já citei anteriormente, além de fiscalizar e promover a manutenção, priorizando sempre o cumprimento do planejamento urbano e de arborização impostos, mas também sempre estar atento às mudanças e atualizações de legislações para que se tenha cada vez mais cidades sustentáveis. As nossas considerações finais, então. Os espaços verdes eles devem ser bem planejados e cuidados por todos, não somente pelo poder público, porque inúmeras problemáticas em relação aos espaços urbanos, principalmente aos espaços verdes, podem ser resolvidas com pequenas estratégias e planejamentos prévios, inclusive a promoção da educação ambiental para todos terem a consciência ecológica e também ajudarem na manutenção e na fiscalização desses espaços. Como sugestão, pensamos no maior aprofundamento, principalmente nas questões que tangem as aplicações das soluções encontradas e seus detalhes mais específicos de implementação das estratégias. Este trabalho recebeu o auxílio para sua elaboração através da FAPERTS pelo edital 10 de 2020, então nós trazemos como um agradecimento. Aqui então um pouco das nossas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos pela atenção.